Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao programa Voz das Arquibancadas desta segunda-feira, dia 18. É uma segunda-feira particularmente para mim triste, né? Havíamos ficado aí 10 dias praticamente sem jogos devido à data FIFA e hoje no nosso retorno, infelizmente, num dia muito triste. Perdi um amigo aí, irmão, parceiro de vida, Vinícius. Inclusive até hoje, de uma forma mais difícil fazer o programa, tá aí. Voltamos agora aí do velório, enfim, e queria aqui fazer a abertura do programa com essa homenagem ao meu amigo Vinícius, mandar um beijo a toda a família do Vinícius, ao irmão dele, o Cadu, seus pais. Muito triste perder um menino tão novo, da forma que perdemos o Vinícius aí com um câncer, que infelizmente muitas pessoas estão indo embora com essa doença terrível. Um menino super jovem, com esse sorrisão no rosto aí que vocês estão vendo, que isso era o Vinícius, né? E não me recordo de anos e anos de amizade com o Vinícius, ter visto o Vinícius um dia sem ter esse sorrisão lindo aí no rosto. Então, um dia triste e fica aqui os nossos sentimentos. Fiz questão hoje de falar sobre isso e fazer essa homenagem ao meu amigo e a toda a sua família, pela pessoa maravilhosa que ele era, pelo menino incrível, de muitos bons conselhos, com uma cabeça sensacional, inteligentíssimo. E, infelizmente, as pessoas boas vão embora, né? E as ruins ficam, né? E a gente até meio que se revolta um pouco com essa situação em alguns momentos, que a gente não entende muitas vezes o trabalhar de Deus, né? Que pessoas maravilhosas e boas, de coração bom, humilde, puro, acabam indo embora de uma forma tão triste como o Vinícius nos deixou. Aí, nessa segunda-feira, na verdade, o Vinícius faleceu no domingo, né? Ontem, e hoje foi o enterro e nos deixou de uma forma triste. Fui pego de surpresa essa madrugada com essa notícia e a gente quis aqui fazer essa homenagem. E a gente vai até colocar aí o Vinícius, que era do grupo Pegada Top, né, do meu amigo Eric. Um abraço pro Eric lá também, para toda a rapaziada do Pegada Top. E o Vinícius fez parte aí do grupo. E a gente tem até um trechinho aí de um dos momentos aí do Vinícius tocando. Tá ali ele com o pandeiro na mão, sorrisão, sempre sorrindo, menino do bem, humilde. Pode voltar aqui, Eric, obrigado. Tá aí a nossa homenagem sincera a toda a família do Vinícius, ao irmão Cadu, meu amigo pessoal aí também, cara sensacional, Cadu, que Deus conforte muito seu coração, seus pais, de toda a sua família, todos os amigos que lá estiveram, até o Caio Paulista aí, jogador de São Paulo também, que é família, né, tava lá também, e, enfim, muito triste, muito lamentável a forma com que o Vinícius nos deixou, mas infelizmente a vida tem que seguir e que o Vinícius possa estar no melhor lugar do céu, e tenho certeza que está, que era um menino muito bom, do bem, e tenho certeza que o Senhor o recebeu de braços abertos. Então fica aí os nossos sentimentos e a saudade que será eterna de ver o sorriso desse menino incrível que era o Vinícius, que eu tive o prazer de poder ser amigo dele. E, enfim, cara, para mim é difícil e a gente vai tentar tocar o programa e vamos fazer da melhor forma possível, mas fica aqui mais uma vez os nossos sentimentos a todos os amigos familiares do Vinícius, tá bom? Agora vamos falar da série A, né, Eric? Os jogos aí da Série A, coloca pra gente, por favor,
os resultados dos jogos da Série A, que teve início aí a volta dos campeonatos. Na sexta-feira teve jogo também, aí no sábado teve Vasco 4, Fluminense 2, Atlético Mineiro 1, Botafogo 0. Lembra que eu falava para vocês do cavalo paraguaio e estava relutando em dizer que não era mais? Tá aí, ó, depois que foi eliminado da Sul-Americana, desandou a perder jogos aí e o Palmeiras já consegue ver o Botafogo de uma forma mais próxima. O cavalo paraguaio dando seus sinais de que talvez não vai se sustentar nessa liderança aí por muito tempo. Perdeu mais um jogo e dessa vez para o Atlético. Depois hoje, segunda-feira, Bahia e Santos, o jogo dos desesperados, só que o Bahia tem 5 pontos de vantagem já para o próprio Santos, que é o primeiro time que está lá na zona de rebaixamento tentando fugir. Então o Bahia 5 pontos, se o Bahia vence o Santos hoje, abre 8 e afunda o Santos de vez na zona do rebaixamento. Então, esse jogo aí hoje é um jogaço aí, imperdível, às 8 horas da noite. E o Corinthians, Corinthians às 9 horas da noite no seu jogo atrasado contra o Grêmio. Corinthians que está lá embaixo na zona do rebaixamento. E a gente vai falar do Corinthians aí que foi atropelado pelo Fortaleza, né? Atropelado pelo Fortaleza e dá indícios aí de que realmente é um time que não gera credibilidade nenhuma e muito menos esperança no seu torcedor. Mas a gente já vai falar do Corinthians. Ô, Eric, deixa eu te... tem aí os jogos da Série B também, né? Isso, boa, Eric. Tem os jogos da Série B, que a gente vai começar falando da Série B, depois a gente emenda o Corinthians, depois vamos falar do jogo da final da Copa do Brasil entre Flamengo e São Paulo. Tá lá, ó, na sexta-feira, Vila Nova 1, Ponte Preta 1, a Ponte que é o rei dos empates, né? A Ponte é um dos times que mais empata aí nessa Série B, tá lá embaixo também, mas não vejo a Ponte correndo risco de rebaixamento não, porque os que estão lá embaixo praticamente já estão se afundando cada vez mais, ou estão afundados cada vez mais. Então foi 1-1 o jogo da Ponte, o ABC perdeu para o Sport 1-0, o Sport é um dos que vão subir com certeza para a Série A. Depois no sábado, Criciúma 2, Mirassol 1, Criciúma super bem, Botafogo venceu o Atlético Goianiense 1-0, Sampaio 2, Chapecoense 0, Juventude 3, CRB 1. Vamos dar uma olhada agora na classificação da Série B. Série B pegando fogo aí, rodada da Série B super bacana, rodada após rodada, e tá ali a briga sensacional com vários times com possibilidade de subir. Tá lá o Vitória com 52 pontos na liderança, seguido do Guarani com 50 pontos. O Guarani subiu aí na tabela, deu um salto, vinha lá embaixo, o Guarani consegue já estar aí na segunda posição com 50 pontos. Depois o Sport Recife, para mim, já subiu, um dos times que vai subir, o time do Sport é muito bom, com 50 pontos. O Criciúma fecha a quarta colocação com 48, seguido de Juventude com 47 na quinta, Vila Nova 46 na sexta, e o Novo Horizontino, que até ontem era o vice ali e até assumiu a liderança por várias rodadas, despencou para a sétima colocação, 45 pontos, precisando vencer o seu jogo para ir aos 48 e voltar a entrar no G4. O Novo Horizontino que estava bem teve uma queda aí. Depois o Atlético Goianiense perdeu para o Botafogo, 44 pontos na oitava, o CRB com 42 e o Ceará com 41 pontos. Aí virando a página, o Mirassol na 11ª com 40, o Botafogo com 38, Ituano 33 e a Ponte 33 pontos, com 7 vitórias ali, mais uma sequência de empates, a Ponte com 33 pontos. Sampaio 31, Avaí 30 e abrindo a zona do rebaixamento a Chapecoense com 27 pontos, depois a Tombense com 25, Londrina 21 e o ABC, para mim, já rebaixado com 16 pontos ganhos. Essa é a classificação da Série B. Série B pegando fogo aí com muito mais emoção, às vezes até do que na Série A, né? Então a Série B sempre é sensacional de acompanhar e quem sabe aí de repente com Guarani e Novo Horizontino voltando aí para a Série A do Campeonato Brasileiro com 2 equipes paulistas do interior de São Paulo, seria sensacional, né? Embora eu torço e gosto muito da Ponte Preta. Se fosse escolher um time lá em Campinas, Guarani e Ponte é Ponte, meu irmão, não tem conversa. Mas infelizmente a Ponte não tem perspectiva de voltar à Série A e aí tem que ver o Guarani lá. Tomara que o Guarani despenque, porque eu não quero ver o Guarani na Série A do Campeonato Brasileiro. Meu ponto de vista e do Oliver aqui, e é isso, é na lata, meu irmão. Se tiver que subir um time lá que suba a Ponte, mas o Guarani, tô fora. Nem do Guarani eu gosto, respeito a entidade, mas não é um clube que eu gostaria de ver na Série A. Mas
Vamos tocar o programa aí falando agora justamente da Série A. E vamos começar com o Corinthians, né? Que... Ai, Corinthians. Que pancada tomou do Fortaleza. Um baile tomou do Fortaleza. E aí, o seu Vanderlei Luxemburgo, que eu tanto defendi aqui e pedi a contratação, e aí tem um monte de gente hoje que vive me enchendo o saco. Ah lá, você não falou, você não pediu, pedi o Vanderlei Luxemburgo. Acreditei no Vanderlei Luxemburgo. Achei que ele ia meter o pé na porta, como eu sempre falo, e ia revolucionar tudo. Ia fazer um trabalho incrível, ia dar um padrão de jogo para essa equipe, mas doce ilusão. Tivemos lampejos de Luxemburgo, da época que ele passou pelo Corinthians, principalmente em 98 e 2001, lampejos do Luxemburgo, que está longe de ser o Vanderlei, e ele não consegue dar padrão de jogo. 10 dias sem jogos, data FIFA, ele me entra com time reserva, sendo que o jogo contra o Fortaleza na Sul-Americana, semifinal que o Corinthians está envolvido, é só daqui 2 semanas, praticamente 1 semana e meia agora. Então, não tinha por que ele ter feito isso, ele poupou, né? E o Corinthians foi engolido. E aí na coletiva dele, aquele velho discurso onde ele não assume nada, onde ele responde uma pergunta de um repórter em cima de outra resposta. Então é isso. O Luxemburgo mostrou que não consegue fazer essa equipe jogar e não tem capacidade de ser técnico pro Corinthians. É questão de tempo para ser mandado embora, e já deveria ter sido. Mas vai esperar o quê dessa presidência do Corinthians? Um presidente que é um banana, que não tem pulso para nada, que é o pior presidente da história do Corinthians, que já trocou de técnico aí 300 vezes. Vai esperar o quê do Duílio? Postura? Firmeza? Não. E aí coloca o Luxemburgo para fazer essa palhaçada aí. Tá? Já tinha perdido a vaga na semifinal contra o São Paulo da Copa do Brasil, entregou o título aí praticamente caminhado na mão do São Paulo, com a covardia dele. Foi covarde contra o News of the Boys, foi covarde depois no jogo contra na Sul-Americana, contra o outro time argentino agora, que até que me fugiu o nome, que o Corinthians jogou lá também no desespero, que era para ter tomado uma goleada. Você entendeu? E aí agora ele tá aí, ó, vivendo disso daí, se segurando em cima de empates, quando consegue se segurar, o corintiano desesperado com sofrimento, e tomando essas pancadas que ele tomou do Fortaleza, que 2-1 saiu barato. Barato, era para ter sido um monte, e com esse futebol horrível, não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Acompanha aí os melhores momentos do jogo do Fortaleza contra o Corinthians, que amassou o Corinthians, e por muita sorte, né, o Corinthians não saiu goleado. Acompanha aí os melhores momentos. Só deu Fortaleza, cara. Só deu Fortaleza. E o Fortaleza teve gol anulado, gol do Marinho, que gera polêmica aí, né, porque por algumas outras imagens parecia que a bola tocava no peito, enfim, mas o VAR anulou e o Corinthians se salvou de tomar uma goleada. Pode ver que só deu Fortaleza. Um time covarde, cara, onde o técnico que não tem postura, ele não consegue, cara, e ainda ele coloca um time misto, poupou, e tá aí a lambança, né, do seu zagueiro Gil, que por muitas vezes joga bem, e por tantas outras faz essa palhaçada aí, que resultou no primeiro gol do Fortaleza. Já tá boa a fase, né, já tá maravilhosa a fase, pra querer sair jogando e dando toquinho dentro da área, né. Então, uma série de erros aí. O seu Matheus Bidu, o pior jogador do Corinthians em campo, falhou no gol do Corinthians. E o Corinthians sem perspectiva de nada. E tá aí o gol de empate do Corinthians numa bate-rebate ali dentro da área, né? Uma jogada até estranha ali. O goleiro do Fortaleza mal, e a sobra ali pro menino Pedrinho. E tá aí o Fortaleza indo pra cima e fazendo o gol que foi anulado, né? Esse gol do Marinho. Foi anulado. E aí o VAR foi chamado. Mas o Fortaleza mandou no jogo, cara. Mandou no jogo. Tá aí o juizão, depois de ter olhado o VAR, acabou anulando o gol do Fortaleza. Mas o Fortaleza, ó, continuou indo pra cima. E bola na trave. Cara, foi um massacre. E aí é triste você olhar para essa equipe do Corinthians e acreditar
que essa equipe vá conseguir avançar na Copa Sul-Americana, porque o Fortaleza está jogando muito bem, mas a camisa do Corinthians a gente sabe qual o tamanho dela e o peso, então tudo pode acontecer, tudo pode mudar, mas olhar, e tá aí o pênalti infantil do seu Matheus Bidu, né? Então tudo pode mudar, mas olhar para essa equipe e ver perspectiva de apresentar o bom futebol e o Marinho perdendo o pênalti, né? Olha quantas oportunidades o Fortaleza teve e não fez. Então o Corinthians pode chegar lá daqui uma semana e meia e reverter, ou jogar bem e se classificar, mas hoje, olhando para o futebol do Corinthians, é impossível você achar que essa equipe vai conseguir passar do Fortaleza. Fortaleza com grande chance aí de chegar na final da Sul-Americana e fazer história, cara. Tá aí o segundo gol, que foi o gol do Pikachu. De tanto o Fortaleza insistir, o Pikachu chutou e acabou fazendo o segundo gol ali, que resultou na vitória do Fortaleza. Mas vocês acompanharam aí qual o melhor momento do Corinthians que teve para falar o goleiro do Fortaleza fez uma grande defesa? Não teve, cara. Não teve. Então, vergonhoso, lamentável, um futebol péssimo, um treinador covarde, tá? Um treinador que fala na entrevista coletiva como se tivesse tudo maravilhoso. Aí vem falar para mim que ele não está preocupado com a derrota. Ah, olha... não sei mais nem o que falo para vocês. Só coloca aí o Vanderlei Luxemburgo falando que já tá por aqui as coletivas dele. Coloca aí ele falando. Para a torcida, alguns jogadores que não vieram, Renato Augusto, o Fagner, existia essa expectativa que eles viessem para cá. Pode ter mais um jogador jogando por dentro ali, já dei muita chance pro Felipe jogou, eu precisava ter mais um jogador jogando por dentro ali, que criasse uma característica de velocidade pro jogo de hoje. Tenho que dar as explicações, claro. Mas também deveria ter um pouquinho mais de busca de informação, também acho. Não é só ter que chegar aqui, ter que dar informação. Nós sentamos e planejamos a data FIFA e planejamos algumas outras situações que umas aconteceram de ontem para hoje e outras que nós fizemos naturalmente. O Fábio vem de lesão. O Fagner vem de lesão. Então nós demos mais tempo para ele poder recuperar, para entrar realmente em forma. O Renato vem há algum tempo sem a condição física ideal. Então a gente precisa do Renato mais inteiro para os jogos mais importantes de nós, jogos decisivos. Então o Renato não veio por causa disso. O Fábio teve uma lordose no jogo passado, nós tivemos que pegar um voo e são 38 anos, então ele teve que ficar lá. Tá? O Matias, nós tentamos trazer o Matias antes, para poder chegar em tempo como chegou o Bruno, mas o Matias não tinha, por causa da logística, não tinha como ele chegar. Né? Já é o quarto que eu falei, né? O Maicon tomou cartão, né? O Fausto Vera tem uma lesão. Uma lesão. Então, se você vai ver, as explicações estão sendo dadas para vocês aqui. Né? Foram 6 jogadores que não puderam vir para cá para jogar um jogo importante para nós. Né? E nós sabíamos que isso podia acontecer. A opção de 3 zagueiros é a mesma que eu optei contra o Atlético Mineiro, numa 2-0 para o Atlético, num jogo de oitava de final, parece, da Copa do Brasil, não sei se era oitava ou se era quarta de final. A mesma opção que eu tive de colocar esse. Por quê? Porque até depois eu troquei em função de eu colocar mais um jogador de lado, que eles começaram a puxar muito para o lado, eu queria dar mais um pouco de velocidade para lá, botei o Pedro para a direita, o Hélio pela esquerda, porque o Bidu é um jogador que jogou a vida toda dele com 3 zagueiros. Eu não tinha o Fábio Santos. Então eu coloquei um terceiro zagueiro para proteger tanto o Léo Maná como o Bidu. Então é normal isso, eu não vejo nenhuma coisa assim que seja espantosa. A derrota não pode chegar e dizer assim, não, você fez errado, fez certo. Você faz aquilo que você entende da característica de cada jogador. Então por isso que eu fiz 3 zagueiros. O Lucas Veríssimo não jogou. Porque eu sou doido? Informação que vocês deveriam buscar, com todo respeito, tá certo? O Lucas não jogou porque ele tinha um problema na panturrilha, que já estava recuperado, e surgiu com o problema do joelho, que ele já tinha lá de Portugal, e ele fez uma preparação muito boa para voltar a jogar aqui. O pessoal cobrava dele toda hora, eu falando que ele vinha de um problema lá, que ele tinha uma lesão, se recuperou, precisava ter um treinamento melhor para dar qualidade para ele sustentar. Ele jogou jogos maravilhosos quando entrou. Só que nesse de lá... Sumiu. Tá aí, ó, a entrevista coletiva do Vanderlei Luxemburgo. E o Luxemburgo ali tentando explicar as situações e tal. Mas, cara, é desculpa em cima de desculpa. Não que o que o Luxemburgo ali falou não tenha sido verdade, né? De algumas lesões, de jogadores e tal. Mas de verdade, Luxemburgo, você
não consegue fazer essa equipe jogar. Quando você teve todos os jogadores disponíveis, você também não conseguiu fazer essa equipe jogar. E o exemplo disso foi na semifinal da Copa do Brasil contra o São Paulo, que você meteu um time para se defender, um primeiro tempo péssimo, horrível, e você foi covarde, você foi medroso. Você já teve isso contra o Nils, você já teve isso contra o Estudiantes, entendeu? Então você fez isso daí. Você vem fazendo isso daí. Covardia é o seu nome, Luxemburgo, é o seu sobrenome. Vanderlei Luxemburgo, covarde. E não mais o estrategista, porque de estrategista você não tem mais nada. O Corinthians na sua mão é péssimo. É um padrão de jogo que não existe e uma equipe que é presa fácil hoje para qualquer adversário. Então é triste, é lamentável, e hoje contra o Grêmio, vamos ver qual que vai ser a desculpa, né? Porque o Grêmio está super bem no campeonato e o Corinthians precisa urgentemente dessa vitória para cumprir aí, para chegar num nível de jogos igual a todos lá com 23, o Corinthians tem 22, para o Corinthians poder respirar um pouquinho mais, porque depois no final do programa a gente vai acompanhar a classificação, vocês vão ver que o Corinthians está ali muito pertinho. A sorte é que o Santos está perdendo, né? E torçam para o Santos perder hoje de novo para o Bahia, para que o Corinthians, mesmo com esse futebol péssimo, não corra riscos, né? Porque o Santos, o América Mineiro, o próprio Vasco e o Curitiba conseguem ser piores nesse campeonato. Mas é triste a torcida do Corinthians se deparar com essa realidade, né? Mas vamos ver qual que vai ser a postura desses jogadores hoje e o que o seu Vanderlei vai falar depois da entrevista coletiva, caso o resultado não seja favorável ao Corinthians nessa noite de hoje. Tá bom? Então, na quinta-feira a gente vai falar muito aí sobre essa partida de hoje do Corinthians. Agora, nós vamos dar um pulo na Copa do Brasil. Final da Copa do Brasil entre Flamengo e São Paulo. E o São Paulo venceu o Flamengo. O Flamengo não jogou nada. O Sampaoli, péssimo dos péssimos. E o São Paulo larga na frente aí, com uma boa vantagem de jogar pelo empate no jogo do Morumbi. E vamos ver o que acontece. O Flamengo tem elenco para reverter? Total, grandes jogadores, mas parece que esses caras não querem. Parece que não querem. Circulou até vídeo do Gabigol aí depois da entrevista coletiva do Dorival Júnior, ele mandando beijo pro Dorival. Cara, pegou muito mal, a torcida do Flamengo tá possessa da vida e um Maracanã lotado, o Flamengo não sequer fez por merecer um gol. Chegava na área do São Paulo e não chutava, não criava, e o São Paulo, na oportunidade que teve no primeiro tempo, no final do primeiro tempo, o Caleri fez, e o São Paulo agora joga por empate. Resta saber como o São Paulo vai se comportar no jogo da volta. Se vai se segurar jogando pelo empate, ou se o Dorival vai colocar essa equipe para agredir o Flamengo, como se eles tivessem perdido o jogo precisando da vitória. Não sei, mas que dá para o Flamengo reverter, dá. O problema é que os jogadores não querem. Mas acompanha aí os melhores momentos de Flamengo 0, São Paulo 1. São Paulo deu um grande passo aí para a conquista da Copa do Brasil. E eu espero que dê Flamengo, e vou torcer pro Flamengo, que o Flamengo enfie uns 3, seja campeão dentro do Morumbi, mas tá difícil. Acompanha aí os melhores momentos. Aí a primeira jogada do São Paulo foi criada pelo Caleri, né? E o Flamengo pouco criou. O Gerson foi um dos melhores jogadores ali do Flamengo e ele que conduziu essa jogada aí. E o Flamengo chegava, cara, e olha aí, não conseguia concluir, não batia no gol. Cara, o Flamengo, eu não sei o que acontece com os jogadores. Os jogadores até uns jogos atrás foram lá, fizeram gol, foram todo mundo abraçar o Sampaoli, mas para mim o Sampaoli já caiu. Principalmente se ele não conquistar esse título aí, para mim o Sampaoli caiu. E o São Paulo continuou tendo as oportunidades no primeiro tempo. O São Paulo jogou bem, cara. Dentro da proposta do que o Dorival colocou para essa equipe, o São Paulo fez um bom jogo. E o São Paulo teve suas oportunidades e pode ver que o São Paulo foi o time que mais criou e tá aí o gol do São Paulo na falha do goleiro, né? E aí você tem goleiros de seleção no banco e o Sampaoli coloca esse goleiro jovem do Flamengo e não saiu ali do gol, ficou ali ó, olhando a bola e pra mim um puta frango, falha dele. E o Caleri colocou pra dentro, que não tem nada a ver com isso, fez o gol que garantiu aí a vitória do São Paulo. E aí nós já estamos vendo o segundo tempo, que o São Paulo ainda teve algumas outras oportunidades para tentar matar o jogo, mas ficou nisso 1-0. E agora o Flamengo tendo que sair para ir para cima do São Paulo aqui no Morumbi. E aí o Flamengo tendo a sua oportunidade, ó, chegava na área, os caras não chutavam, cara. Eu não sei o que acontece com esse time do Flamengo, cara.
Não sei o que acontece. Aí o Everton Cebolinha tentou até o Bruno Henrique ali, não conseguiu. São grandes jogadores, Pedro, Gabigol, Everton Cebolinha, Gerson. Cara, o elenco do Flamengo é fantástico. O problema é que na mão do São Paulo esses caras não jogam bola. E aí fala, dá para reverter? Lógico que dá. É impossível o Flamengo vir aqui no Morumbi fazer 1-0 e levar para os pênaltis? Lógico que não. É impossível o Flamengo fazer 2, 3? Não. Pelo elenco que o Flamengo tem, se o Flamengo jogasse bola, o Flamengo ganhava esse título tranquilo. O problema é que o Flamengo não está jogando, né? E aí, o São Paulo, com o Dorival, que é um cara super inteligente, que saiu do Flamengo e agora vai ter a oportunidade de repente de conquistar o título no São Paulo, em cima do próprio Flamengo, acho que para o Dorival isso seria a glória, né? Até pela forma que ele saiu lá do Flamengo. E agora vamos acompanhar a entrevista coletiva do Sampaoli, o que o Sampaoli falou aí, porque eu não entendo nada do que o Sampaoli fala, muito pouca coisa, mas ele tentou explicar e vamos ver o que o Sampaoli falou. O Flamengo, no primeiro tempo, mesmo com a pressão que a torcida tentou fazer, não conseguiu finalizar uma vez que é o gol. Eu não me lembro de ter visto uma final do Flamengo na história do clube em que o time passasse 45 minutos ou mais, até com os acréscimos, 46 no caso, sem finalizar. A que você atribui isso? O que aconteceu no primeiro tempo? Eu acho que o primeiro tempo o time estuvo muito impreciso, muito nervioso. A no tener precisión desde el juego, no tuvo la capacidad asociativa de poder llegar, ni siquiera individual, en algún tipo de desnivel. Entonces hizo muy complicado llegar al arco rival porque la bola no solamente llegaba en disputa. Entonces, como la bola llegaba en disputa y no ganábamos las disputas individuales, pero la bola voltaba. Entonces me parece que fue un primer tiempo extremadamente bajo de Otimi. Comparto com você. Boa noite, Jorge. Uma pergunta em relação à escalação. Você acha que foi a melhor opção colocar aquele trio de atacantes? E uma pergunta, você falou que o time estava muito nervoso, mas você deixou o primeiro tempo antes do apito final, você saiu antes, 1 minuto antes do tempo terminar, e deu um chute na grade ali quando você sai do gramado. Você não acha que talvez o nervosismo do elenco seja um reflexo do comandante? Eso no sé, puede ser. Yo creo que mi nerviosismo está relacionado, o mi sentimiento está relacionado con lo que sucede en un campo, que es posterior, no es anterior. Si anterior, digo sí, ten razón, mas fue posterior. Yo me fui antes porque el cuarto árbitro me dijo acabó, entonces me fui embora. Sampaoli, Raiza Simplício da Gol aqui. Vou aproveitar que o Fred fez a pergunta, você acabou não respondendo. Por que a sua opção hoje por começar com o trio Bruno Henrique, Gabigol e Pedro? Você falou sobre um primeiro tempo abaixo, o time parecia que estava meio perdido no meio-campo, o meio-campo não se encontrou, perdeu muitas bolas ali no meio-campo. Queria que você explicasse essa opção por começar. E se você me permite, só para emendar, o que você pode falar para a torcida para o próximo jogo, se ainda dá para acreditar nesse Flamengo? Não, quando uno planifica um jogo, nós le dimos mucha atención a este jogo y mucha planificación de esta estructura. Pensamos de que Otimi, carente de gol, precisaba jugadores que tengan esa capacidad. Normalmente yo juego con extremos abiertos. Por derecha Otimi no tiene extremo, entonces intenté jugar con Gaby de extremo cerrado para aprovechar el trío de ataque. Tá aí o Sampaoli, né? Falando sobre a derrota do Flamengo. Muito pouca coisa ali dá para compreender do Sampaoli, mas a verdade é que a impressão que dá é que os jogadores do Flamengo não estão com o Sampaoli. Até num dos últimos jogos fizeram gol, foi todo mundo lá abraçar o Sampaoli, mas ali, ó, foi para enganar torcedor, entendeu? Porque o Sampaoli não tem esse elenco na mão, não tem esse grupo na mão, que nem ele fala ali que a dificuldade do Flamengo de fazer gols. Cara, você vê um ataque com Pedro, com Gabigol, cara, você tem Bruno Henrique,
tá certo, o Arrascaeta não jogou e faz muita falta nesse time, mas você tem Gerson, cara, o elenco do Flamengo é fantástico. E aí o repórter até fez uma pergunta ali que numa final de campeonato não se recorda na história do Flamengo não ter dado um chute no gol. Então, assim, é inadmissível, né? Inadmissível, e agora o Flamengo vai ter que se desdobrar aí para tentar reverter essa situação dentro do Morumbi, com 60 mil pessoas aí provavelmente no estádio de São Paulo, mas dá para o Flamengo reverter. Dá para reverter, porque São Paulo já perdeu vários títulos dentro de casa, ou já foi eliminado várias vezes, diversas vezes aí, com o Morumbi lotado. E não é um estádio que a torcida faz tanta pressão, até porque é um estádio longe. Diferente da Arena Corinthians, que a torcida tá ali, ó, colada no jogador. O Morumbi, por mais que caiba 60 mil pessoas, mas é totalmente afastado ali, não é aquela pressão ali dentro do campo. Então o Flamengo, que é um time de muito peso, com uma camisa gigantesca, tem totais possibilidades de reverter e tomara que reverta. E já vou até antecipar aqui o meu placar. Acho que o Flamengo reverte, o Flamengo ganha e o Flamengo ganha tranquilo, 3-1. Tranquilo talvez seja exagero, né? Porque eu vou torcer pro Flamengo, mas eu acho que dá pro Flamengo fazer uns 3 aí no São Paulo se quiser, principalmente se for pra cima. Mas não precisa nem ser 3, se ganhar já de 2-0 tá bom, se for 1-0 pros pênaltis e também eliminar, tá tudo certo. Importante é reverter a vantagem aí. E os meus amigos São Paulinos, quiser ficar bravo, fica, porque eu falo, não tenho problema nenhum, não torço pro São Paulo e não vou torcer pro São Paulo, não vou ser hipócrita aqui de falar, não, time paulista e não sei o quê, meu, tô nem aí. Entendeu? Que o Flamengo seja campeão em cima do São Paulo e tá tudo certo, tá? Então, essas são as informações do São Paulo e a gente vai encerrar o programa, mas antes de encerrar o programa eu vou mostrar a classificação do Campeonato Brasileiro e o final a gente vai encerrar com uma imagem aí do Vinícius, nosso amigo que nos deixou hoje, mas a gente já faz o encerramento e tá aí o Botafogo liderando, o cavalo paraguaio, Botafogo que para mim é o cavalo paraguaio, e lá no final a gente vai saber se eu tinha razão ou não, porque desde o campeonato eu falo que seria o cavalo paraguaio. Até que durou até demais essa liderança e vem durando, mas pode ver que ele tá ali com 51 pontos e o Palmeiras com 44, e ainda tem o jogo deles no Rio, hein, que pode diminuir mais ainda a vantagem. Então o Palmeiras na sequência ali com 44, o Grêmio que joga hoje com o Corinthians, o jogo atrasado 39, podendo chegar a 42, Flamengo na quarta posição com 39, o Bragantino também na quinta com 39, seguido do Fluminense que tomou 4 do Vasco, 38, Atlético Paranaense na sétima com 37, Fortaleza que ganhou do Corinthians foi a 35 na oitava, Atlético Mineiro na nona com 34 e o Cuiabá fechando a décima ali com 29. Aí virando a página, o Cruzeiro que enfiou 3 no Santos, 29 pontos na 11ª, Internacional, que venceu o São Paulo, né, na rodada passada, foi a 29 pontos também, o São Paulo com 28 pontos na 13ª colocação e com 22 jogos, o Corinthians com 26 pontos na 14ª, e ali os desesperados, né, Bahia, Goiás com 25 pontos cada, mas com uma folguinha ali já para o Santos, ó, que está na 17ª, abrindo a zona do rebaixamento com 21. E se o Bahia vence hoje, o Bahia vai a 28 pontos, cara. E se o Goiás vence o jogo dele também vai a 28, passa o Corinthians e fica ali, ó, Corinthians e São Paulo, os primeiros times fugindo da zona do rebaixamento e o Santos ali com 21. E aí o Vasco com 20 pontos, também ganhando seu jogo aí atrasado, passa o Santos, e o América Mineiro com 17 pontos na 19ª. E um jogo a menos também. E o Curitiba com 14 pontos, que para mim já caiu, e eu falo desde a 3ª rodada que o Curitiba era um dos que iriam cair. Tá lá na lanterna com 14 pontos em 22 jogos. Essa foi a classificação do Campeonato Brasileiro. Tá, gente? Então, nós estamos chegando aqui no final do nosso programa Voz das Arquibancadas. Queria mais uma vez agradecer a todos pelo carinho, pelas mensagens que eu recebo. Agora aproveitar aqui também para falar para vocês que toda segunda-feira, às 17 horas, ao vivo, nós estaremos no Torcida Cast. Então você que gosta aí de uma resenha entre torcedores, Torcida Cast com meu amigo Marcos Aguena, o Japa, ex-Pânico aí na TV, agora nesse projeto sensacional, me fez aí o convite
para poder ser o comentarista do Torcida Cast e aceitei com muito carinho, com muita honra, porque é um projeto novo e eu tenho certeza que tem tudo para ser um sucesso e vai ser um sucesso. O primeiro episódio já foi sensacional, para quem não acompanhou, entra lá no YouTube, lá Torcida Cast, no Instagram também, siga as redes sociais e tá sensacional. Então eu queria agradecer aqui ao Marcos Aguena, o Japa, e hoje é o nosso segundo episódio. Então não percam, já está disponível aí para vocês queiram assistir o segundo episódio do Torcida Cast, tá? Um podcast sensacional onde vão São Paulino, flamenguistas, palmeirense, resenha, zoeira, curtição, sensacional. Então você que gosta de uma resenha, uma descontração aí com todos, falando de todos os clubes, não deixe de acompanhar o Torcida Cast, agora toda segunda-feira comigo e com o Japa, o Marcos Aguena, ao vivo, tá? Então você pode mandar sua mensagem, pode participar e ajudem aí a espalhar e a compartilhar esse link que vai ser incrível esse nosso crescimento aí. Continuamos aqui na TV São Caetano fazendo nosso trabalho também de segunda e quinta, e na própria segunda-feira, saindo daqui também, a gente já corre lá para gravar o podcast, tá tudo certo. Importante a gente conseguir levar a vocês o entretenimento e a informação, e a todos que gostam do nosso trabalho, poder aí ter mais uma oportunidade de nos acompanhar, dessa vez no podcast do Torcida Cast. Tá bom, gente? Um abraço a todos, obrigado pelo carinho, fiquem com Deus, e agora fiquem aí com a imagem de um dos caras mais incríveis que eu tive o prazer de conhecer, de ter morado lá na Zona Leste, Itaquera, no Alamandas, de ter conhecido o Vinícius, um menino de ouro, não só ele, como tantos amigos que eu tenho lá, o próprio Eric do Pegada Top, Dioguinho, Snog, Eurico, Adriano, Ale, cara, o Felipe. Cara, tem uma rapaziada muito sensacional lá e todo ano a gente faz essa confraternização lá no Alamandas, e não ver o Vinícius mais é algo que vai doer. Tá doendo, é triste, mas a vida tem que seguir e vai seguir, mas tenho certeza que o Vinícius está num lugar muito bom e é um menino de ouro que já faz muita falta, e é um cara que eu sempre gostei, sempre admirei, e hoje foi um dia muito triste, e vem sendo muito triste, porque o Vinícius era isso aí, ó, sorriso. Peço até desculpa aí para vocês, mas foi difícil ver meu amigo dentro de um caixão, porque ali não era ele, e o Vinícius era isso, sorriso, bons conselhos, amigo, parceiro, deixou 3 filhas aí incríveis, de uma forma inexplicável, por uma doença devastadora, e fica aí mais uma vez a nossa homenagem, nossos sentimentos ao Vinícius e a toda a sua família, seu irmão Cadu, e tá aí, meu amigo, que você descanse em paz, que Deus o tenha, tenho certeza que você já está lá no céu e foi recebido com muita alegria, meu parceiro. Então, um grande abraço a todos. Peço aí desculpa para quem está nos acompanhando aí também, mas é triste. Então, o mínimo que a gente pode fazer quando a gente gosta de alguém de verdade é em vida também poder demonstrar, né? Mas nem sempre a gente pode estar perto das pessoas, de todas as pessoas que a gente gosta. E aí, quando se depara com uma notícia dessa, como eu me deparei mais de 4 horas da manhã com a informação do falecimento do Vinícius, mexeu muito comigo e quis fazer essa homenagem para ele. Então, que o Vinícius esteja num lugar maravilhoso e que Deus conforte muito o coração de toda a família. É isso, gente. Fiquem com Deus. Grande abraço a todos e até quinta-feira, se assim Deus permitir, com o programa Voz das Arquibancadas. Fui.